físicas, varremos, limpamos, fazemos, mas o tremendo é que as coisas que nós fazemos, sejam físicas, elas têm um peso espiritual que muitas vezes nós nem sabemos. Pois quando vocês fizeram aqui, projetaram o baloiço, ficaram aqui trabalhando, eu quero dizer a vocês que vocês estavam fazendo algo espiritual que vocês não sabiam. As mulheres sentaram aí, se libertaram, lembraram que Deus é Pai, que elas podem ser a menina dos olhos de Deus. Foi tremendo o momento em que cada mulher sentou aí. Mulheres que nunca vieram à igreja evangélica, mulheres que não conhecem a Jesus e que puderam se balançar e naquele momento sentir. E eu creio que o nosso Deus ministrou no coração delas. Nós não precisamos ministrar na vida delas. Deus, o próprio Deus, ministrou no coração de cada uma delas. E eu vi mulheres aí sentindo como nos braços do Pai, balançando-se nos braços do Pai. Foi isso que Deus me mostrou quando eu estava ali no Baloiço, no parquinho, e eu tenho certeza que foi isso que Deus ministrou no coração de cada mulher que sentou aqui. Quero dizer que houve salvação nesse lugar, quero dizer que foi tremendo, e eu sei que vidas foram impactadas, e esse é o principal. Não é encher a igreja de mulheres que já conhecem a Deus, é encher a igreja de mulheres que não conhecem a Deus para que conheçam, e assim nós sermos mais e mais. Por isso eu louvo a Deus, por quem limpou, por quem fez o Baloiço, por todas as mulheres que fizeram a comida. Agradeço a Deus pelos pais e pelos tios que ficaram com as crianças em casa. Agradeço a Deus por cada um que veio decorar, costurar, fazer as bonecas, fazer tudo. Eu agradeço a Deus pela Igreja de Cristo e quero dizer para vocês que nós executamos como cooperadores aquilo que Deus ordena. E houve salvação nesse lugar, e houve restauração nesse lugar. E Deus trabalhou não somente com aquelas que já conhecem a Jesus, ou não somente com aquelas que vieram a conhecer Jesus e ser salvas, mas também com mulheres que já conhecem a Jesus, que foram ministradas ontem. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Queria já avisar, então, para depois não dar mais nenhum recado, que próximo culto nós vamos mudar o nosso horário. É às 18 horas, como todos os anos nós mudamos. 18 horas vai ser o nosso culto de junho até novembro. Novembro voltamos novamente a esse horário de 4h30 da tarde. Então, próximo culto, jantar ágape, Santa Ceia e 6 horas da tarde estamos aqui. Amém? Diácono Fernando, pode vir. As crianças podem vir? Pastor Tiago. Quando eu digo crianças, nós já não vou dizer crianças, vou dizer os adolescentes, porque são... Então vamos orar. Tá bem, tá bem. Vamos estender as nossas mãos, né? Por essas crianças. Em nome de Jesus. Sabe, se não se comportar, não vai pro parque. Viu? Põe em pé, filha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos, Senhor, o futuro da Tua igreja, Senhor. Essas crianças, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Hugo, ó Pai, que está ensinando hoje, ó Pai, a dar aula para as crianças, que ele possa, Pai, ter discernimento e entendimento, ó Pai, da Tua parte, Senhor, para ensinar essas crianças a Te louvar, a Te engrandecer, a Te respeitar, Senhor, a ter temor a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as professoras, Senhor, que cada vez mais, Senhor, o Senhor venha abençoá-las, Senhor, fortemente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que elas saiam dali, Senhor, da salinha, ó Pai, sabendo, ó Pai, dos Teus propósitos, Senhor, dos Teus projetos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir, crianças. Vamos orar pelo diácono Fernando, essa grande criança. Em nome de Jesus. Pai, está aqui teu servo, Senhor. Que cale o homem, ó Pai, e que ele venha a ser a tua boca nesse lugar, Senhor. Porque nós queremos ouvir a tua voz e te obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que venha arder nele, ó Pai, um fogo, uma chama viva, Pai, sobre o seu ser, Pai, sobre o seu espírito, ó Pai. Tira, ó Pai, toda timidez, Senhor. Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece, Senhor. Porque ele já tem o Espírito Santo de Deus. Ele já tem a tua palavra. Ele vai executar ela, Pai. Para que nossos corações venham ser quebrantados, transformados pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua unção, ó Pai. Que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias
Segundo Pedro, primeiro. Segundo Pedro, a partir do primeiro versículo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado mais uma vez por esta oportunidade, Pai, de trazer a Tua palavra, Pai. Pai, utiliza a minha boca, a minha voz, para transmitir a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Capacita-me, Pai, para transmitir a Tua palavra, Pai. Toca cada coração aqui, Pai. Toca, Pai. Mexe com cada um de nós, Pai. Que a gente possamos praticar o Teu ensinamento. Cada dia, Pai, cada hora. Em nome de Jesus. Amém. Segundo Pedro, primeiro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente poderosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu todo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chama pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por Ele fiqueis participantes na natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperância, e à temperância a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida e a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, esta carta de Pedro foi perto da altura da sua morte. Ele estava aqui a advertir contra falsos ensinamentos. Uma vez de quando é necessário que nós regressamos aos nossos princípios, lembrando de coisas que já nós sabemos, entrando em rotinas todos os dias e esquecemos das nossas pequenas práticas, as nossas pequenas básicas evangélicas, coisas pequenas. Hoje em dia a gente perde muita coisa através da tecnologia que há hoje em dia. A gente perde até às vezes aqui no púlpito, porque a gente às vezes ouve e não estamos atentos às pequenas coisas que afetam as nossas vidas. Temos de regressar à nossa fé básica, um evangelho simples. E é isso que Pedro estava a dizer na sua carta. Meus irmãos, uma pequena mensagem, uma pequena frase que Jesus disse
e que nos tem de chamar a atenção todos os dias. Em João 14:6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes é que a gente medita nessa pequena frase todos os dias? Raramente. Quando eu estou aqui em cima a pregar, muito disto que eu estou a dizer serve para mim. Muitos crentes querem abundância de graça e paz, mas não estão dispostos a esforçar a conhecer melhor o nosso Deus através do estudo bíblicos, através da oração. Deus dá muita vez e multiplica as nossas bênçãos através dos nossos conhecimentos. Sem o estudo, sem a oração, não somos capazes de atingir essa multiplicação. Meus irmãos, quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, quando aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nossa transformação como ser humano, naquele momento, o Espírito Santo entra em nós. Mas essa transformação tem de ser trabalhada e transformada por nós. A vontade cresce de dentro para fora. A vontade de mudar, a vontade de alterar vem de dentro. E essa vontade é o Espírito Santo que está a mexer conosco, que está a mexer com as coisas que não estão bem nas nossas vidas. Por um exemplo, uma pessoa que tem os seus vícios pode ser de roubar. Por exemplo, há aquela pessoa que vai ao supermercado e tem a tendência de sempre tirar alguma coisa sem pagar. A próxima vez que a pessoa que aceitou o nosso Jesus Cristo, quando vai e faz isso, algo diz-lhe ele para não fazer isso. E é essa mudança dele não querer, aquela vontade de não querer, de voltar a fazer, aquela mudança de querer ser santo. Isso, nós temos de ter fé. E o que é a fé? A fé, em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Essa é a nossa fé. Quando a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo aqui à frente, já temos uma pequena dose de fé. Porque já estamos à espera que algo vai alterar em nós. E mesmo assim, quando isso altera, nós não vemos. Mas as pessoas ao nosso redor veem. Veem a alteração nos nossos comportamentos. Veem a nossa alteração nos nossos caráteres. Meus irmãos, a isca para o peixe, para alguns peixes, é a minhoca. A isca para outros peixes é o camarão. A isca para outros é a própria sardinha. Mas, meus irmãos, a isca para o homem é a palavra de Deus. E sem ela não temos a fé. Porque a isca é a fé. Quando a gente aceita nosso Senhor Jesus Cristo, aquela palavra caiu, entrou no coração e mexeu. Isso é o princípio da nossa fé. Nós temos constantemente ir à procura
da nossa santidade. E essa santidade tem de ser feita, e essa procura tem de ser feita com diligência, para poder fortalecer a nossa fé. Tem de ser feita com diligência. Porque com essa diligência, a gente pode acrescentar a nossa fé. A gente pode, através do estudo, da oração, da aplicação, da vontade, acrescentar a nossa fé. Nossa fé pode cada vez mais ser cada vez maior. Mas nós temos de trabalhar isso. Tem de ser trabalhado. E para isso, Pedro diz que nós temos de ir acrescentar na fé a virtude. Acrescentar na virtude a ciência. Acrescentar na ciência a temperança. Mas, meus irmãos, ele também diz ele não diz aqui, se quiseres. Aqui é uma lista de qualidades que nós temos a alterar em nós. Isto não é uma opção. Temos de o fazer. Paulo também refere às mesmas qualidades. Em Gálatas 5, 22, 24, onde ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiços da vanglória, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, ambos os apóstolos, tanto Paulo como Pedro, dizem: ande como novo homem, não com o velho homem. Renova a sua mente, acrescenta a sua fé. Meus irmãos, Deus capacita-nos e nos fortalece cada vez mais. Mas também Ele põe nas nossas mãos a responsabilidade para aprender e a crescer. Ele põe nas nossas mãos a responsabilidade de aprender e crescer. Se a gente não fizer isso, somos considerados cegos. Meus irmãos, para fazer isso, temos de trabalhar, mudar o nosso caráter. Temos de mudar a nossa virtude, ser melhor na nossa disciplina moral. Temos de ir à busca do conhecimento, de sabedoria, aprender como conhecer o nosso Deus, conhecê-lo melhor. Temos de ter domínio próprio. Nós temos de ter domínio próprio. Temos de combater, às vezes, vontades contrárias que às vezes nós temos. Temos vontades carnais e às vezes são precisas ser combatidas. Temos de praticar paciência e perseverança. Temos de praticá-la. Isso não é uma coisa que cai do céu. Muitas vezes a gente pede paciência, mas o que acontece à nossa frente são situações que põem à prova a nossa própria paciência, a nossa própria perseverança.
quando a gente muita vez, temos de ter essa paciência e essa perseverança, porque quando o ímpio nos afrenta e faz questões, nós temos de ter essa paciência, temos de ter o conhecimento, temos de ter a virtude, temos de ter domínio próprio para poder responder a essas palavras, a essas propostas, a esses desafios. Temos de ter piedade, temos de ter perdão, temos de ter compaixão um com os outros. Amor fraternal, o amor próximo. Em Romanos 13:9 diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e não há algum outro mandamento. Tudo nisto palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, estas virtudes nós temos de ter. Temos também de ter caridade, temos de ter boa vontade, temos de ter bondade e tolerância um com para o outro. Para conseguirmos isto, a gente não consegue isto sozinho. Temos de ter a compaixão de Deus. Temos de ter a força dele. Temos de ter a vontade dele nas nossas vidas. Porque sem isso nós não conseguimos isso. Esses frutos não vêm automaticamente. Temos de combater muitas vezes as nossas próprias atitudes perante os nossos patrões, as nossas atitudes perante os nossos professores, nossas atitudes perante as nossas esposas, nossas atitudes perante os nossos maridos, nossas atitudes perante os filhos e os filhos pelos pais. Temos de combater às vezes as nossas ganâncias. Temos de combater as nossas vaidades. Temos de combater as invejas. A inveja do que o meu vizinho tem e eu não tenho. Mas às vezes nós temos mais em nós do que o nosso vizinho tem. Mesmo sendo pobrezinho. Meus irmãos, isso são todas as coisas que nós temos de combater. A luxúria, a avareza. Mas isto a gente só consegue combater se a gente conseguir melhorar as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso caráter. A gente só consegue fazer isto. A gente só consegue dominar e enfrentar os nossos pecados, os nossos espinhos na carne, com nossas estas características, estas virtudes que nós temos de trabalhar, que nós temos de aplicar e melhorar na nossa vida para também aumentar e crescer a nossa fé cada vez mais. Isto tem de ter muito trabalho e dedicação. Não é uma opção. Se a gente quer um dia entrar no reino de Deus, isto não é uma opção, é um dever. Temos de fazê-lo. Isto faz parte contínua da nossa vida cristã. Mas estas virtudes a gente não pode atacar um a um. Isto é um conjunto. Tem de ser batalhado, tem de ser enfrentado, tem de ser trabalhado em conjunto. Isto é como uma caixa de velocidades num carro. Se a gente tirar um carretezito, o resto não funciona. Então este set é um conjunto. Temos de trabalhar em conjunto. Isto é como estar a construir um muro. Temos os elementos. Temos o cimento, temos a água, temos a areia.
temos o tijolo. Mas, gente, cada um sozinho não faz a parede, não faz o muro. Mas se a gente aplicar o trabalho, a mão de obra, misturar o cimento, a água e aplicar junto do tijolo, a gente consegue fazer o muro. E é a mesma coisa em nós. Se a gente, em conjunto, essas virtudes, se a gente aplicar nas nossas vidas, também vai nos fortalecer, vai nos fazer um conjunto mais forte. Meus irmãos, o resultado dos bons frutos é a maturidade espiritual. Porque a gente começamos a conhecer melhor nosso Senhor Jesus Cristo e Deus na nossa vida. Mas, meus irmãos, para isso nós temos de ser nós próprios. Não podemos fingir que ser outros. Temos de ser nós sem vaidades. Nós temos de poder dizer não, não, ou sim, sim. Não é um nim. É não ou sim. Muitas vezes as aparências iludem. Muitas vezes, quantas vezes a gente não vai a um supermercado ou uma loja para comprar fruta e ela está tão bem ali, a fruta tão bem exposta, e a gente vê ali uma maçã tão bonita, tão linda, e na primeira trinca ou ela está amassada ou já está podre. Meus irmãos, se nós temos o podridão cá dentro, também tem de ser vista por fora. Se somos puros por dentro, também tem de ser visto por fora. Temos de ser o que somos, nós próprios. Também temos de ser exigentes em tudo. Com estas virtudes, temos de ser exigentes em tudo. Temos de ser excelentes em tudo. Temos de fazer tudo melhor. Temos de ser os tops em tudo. Meus irmãos, se és estudante, tens de fazer o melhor. Porque não estás a fazer o melhor só para ti. Estás a fazer melhor nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que o cristão funciona. Se és um operário, estás agarrado a uma máquina, fazes o teu melhor. Porque o teu trabalho, o teu fruto, o teu recompensa daquele trabalho não é só para ti. É também um resultado de ser cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo uma dona de casa, também aplica. Nós, cristãos, temos de ser o top. Tudo que a gente faz é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos de ter contenção no que sai da nossa boca. Temos de ter atenção no que sai da nossa boca. Isso faz parte das nossas virtudes. Há dias, numa pregação do diácono João Paulo, ele mostrou aqui o efeito da palavra nos cristais da água. Meus irmãos, a nossa palavra tem de ser contida
antes de dizer alguma coisa, temos que pensar o que vamos dizer. Muitas vezes ouço comentários que o nosso diácono João Paulo é louco. Meus irmãos, ele não é louco. Ele não é louco. Quando a gente estamos a dizer essa palavra, estamos a maldizê-lo, maldiçoá-lo. Meus irmãos, o João Paulo é uma bênção. E eu vou dizer porquê. Porque ele é exigente em tudo o que ele faz. Ele é excelente em tudo o que ele faz. E o que ele faz, ele quer que nós fazemos igualmente. Porque ele tem e preocupa-se com o seu próximo. E ele quer que nós todos sejamos excelentes. É por isso que às vezes a gente não compreende e não temos a visão e o pensamento do nosso diácono João Paulo. Mas não só isso só foi um exemplo. Quantas vezes é que a gente não diz certas palavras para as nossas próprias famílias? E às vezes até é subconsciente. Estamos a amaldiçoar a nossa própria família. Meus irmãos, tenham atenção no que sai da nossa boca. Meus irmãos, também a gente não pode julgar. Não podemos julgar ninguém. Quando a gente julga, onde é que cai essa palavra? Meus irmãos, a moeda, se a gente tem uma moeda, se a gente olhar para um lado de uma moeda, tem uma face. E se a gente virar do outro lado da moeda, tem outra face. Às vezes as histórias que a gente ouve têm uma vertente, mas a mesma história também tem outra vertente. E não conseguimos, nem devíamos julgar. Meus irmãos, tudo que a gente fizemos, dia a dia, temos de ter nosso Senhor Jesus Cristo na nossa mente. A ver televisão, temos de estar conscientes que Ele está sentado ao nosso lado. Será que Ele gostava de estar a ver o que estás a ver? Talvez não. Meus irmãos, quando estão na internet, Ele também está na internet. Será que Ele gosta do que vocês estão a fazer na internet? Vocês estão a edificar seu conhecimento? Talvez não, talvez sim. O Facebook. Eu gosto do Facebook. Isto é bom exemplo. Somos capazes de colocar fotografias do nosso almoço no Facebook. Para todos os amigos, toda a gente conhecer o que vocês estão a fazer. Será que você coloca uma fotografia da sua refeição em Deus? Será que você ora e agradece naquele momento? Quantas pessoas não divulguem as vossas vidas no Facebook, mas não são capazes de divulgar as suas vidas a Deus? Mas, meus irmãos, não se esqueçam que Deus está aqui, Deus está ali. Vocês não podem esconder nada da face dele. Ele é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Tudo que nós fizemos, Ele sabe. Antes até da gente pensar ou dizer, Ele sabe. Meus irmãos, quantos de nós passamos horas no telemóvel? Com os amigos, com quem seja que for. E não somos capazes de estar 5 minutos de joelhos perante o nosso Deus. Às vezes, quando eu
vejo isto e faço isto e penso nisto, fico tão triste comigo próprio. Meus irmãos, há um Facebook tão velho. Um Facebook já existia antes da tecnologia toda. Meus irmãos, está aqui. Está aqui. Aqui tem tudo. Ele diz como é que é a sua vida. Ele diz como é que as coisas são feitas. Ele diz. E ele diz. E muitas vezes, mesmo no Facebook eletrónico, a gente não consegue soluções para nada. Mas estão aqui. Meus irmãos, a mulher de Samaria, em João 4:20, para quem quer abrir. Diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que em verdade adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram e adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, muita gente não sabe a quem adorar e aonde adorar. Meus irmãos, a gente pode orar e adorar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nosso Deus. Ele está aqui presente. Está sempre ao nosso lado. Nós temos que ter atenção, porque às vezes, mesmo quando a gente mente, estamos a mentir na cara de Deus. Mesmo quando a gente estamos a fazer asneira, estamos mesmo à frente da cara dele. Meus irmãos, nós cristãos não devíamos ser considerados loucos, mas devíamos ser considerados diferentes, sim. Diferentes, somos diferentes. Nós cristãos, por onde a gente passar, temos de deixar a nossa marca e não deixar uma mancha. Quando a gente compra roupa, às vezes a gente vamos atrás da marca. Mas quando é manchada, a gente quer limpar logo. Meus irmãos, por onde a gente passar, as nossas pegadas, as nossas impressões têm de se deixar marca e não mancha. Porque para a próxima vez que a gente for a um sítio qualquer, seremos bem-vindos e não afastados. Quando aceitamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, os nossos pecados são esquecidos por Deus. Ele diz: teus pecados jamais lembrarei. Não é a mesma coisa de quando, se a gente deixar o nosso telemóvel em casa, ou a gente esquecer do nosso telemóvel em casa, esquecemos, mas o telemóvel está lá. Se a gente deixar a nossa Bíblia
no carro. Esquecemos, mas a Bíblia está lá. Meus irmãos, quando Deus perdoou os nossos pecados, Ele apagou, já não estão lá. Meus irmãos, quero falar um bocadinho sobre o fruto das nossas vidas. Em João 15, de 1 a 2, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é limpa para aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu acho que a maioria de vocês conhecem a vinha. É? Eu acho que sim. Pronto. A vinha, eu comparo a vinha com a nossa vida cristã. Depois, a videira é preparada. A primeira coisa é a poda. São retiradas as varas, as pontas, aquilo que está em excesso, que o podador acha que está a mais na vinha. Deus às vezes também age nas nossas vidas dessa forma. Ele poda muita coisa que Ele acha que está a impedir o nosso crescimento espiritual. Ele poda, Ele corta coisas supérfluas nas nossas vidas. Ele corta coisas que estão a nos fazer mal. Meus irmãos, assim Ele prepara e deixa a videira por algum tempo. Ele depois volta para fazer a ampa. Meus irmãos, a ampa é quando, depois da poda, a vara, ou o resto da vara, é atada ao arame ou uma estaca para dar caminho. Deus também dá-nos o caminho. Ele dá-nos o caminho. Ele ensina-nos o caminho. A videira já está virada, já está encaminhada para dar fruto. Meus irmãos, Ele também nos vira, Ele também direciona-nos para dar fruto. Vem o verão, o fruto começa a crescer e muitas vezes as coisas, o lavrador passa e é a amonda. Ele vê qual é o fruto que é mais fraco e corta para o resto do fruto ser mais forte, ser melhor. Ele também faz nas nossas vidas. Faz isto constantemente. Ele corta as coisas que não nos está bem, para nós possamos ser melhor nas nossas virtudes. Ele corta, Ele direciona, Ele guia. Mas para isso temos de estar dentro das virtudes, na prática, trabalhar, conhecer, aprender cada vez mais. Vem o verão, o sol, o lavrador passa, levanta as folhas que estão a tapar o fruto para ter sol, para ter crescimento. É por isso que nós também temos de ouvir a palavra, temos de ouvir a palavra não só de uns, mas também de outros.
temos de ir à procura e ouvir a palavra, para nós possamos crescer, que o nosso fruto seja mais forte, ser melhor, ser mais, o produto final seja melhor. A seguir, depois há a colheita. Colheita, e a uva é esmagada e temos o produto final. Qual será o produto final que nós vamos dar? Qual será o fruto final que nós vamos dar? Ou será que a nossa vara não produziu nada? E na próxima poda é só cortada. Juntada às outras varas que não deram nada e depois lançadas ao fogo. Às vezes, esse fogo é utilizado até para fazer brasa, para assar sardinha, ou para começar a fogueira numa lareira. Mas será que a nossa videira espiritual será lançada no outro fogo? A opção é vossa. Eu não posso optar por vocês. Eu tenho de cuidar das minhas virtudes. Eu tenho de cuidar do meu fruto. Meus irmãos, para terminar, eu queria ler um extrato que eu encontrei de Anastasius Kyolugaiui. Esquece. Isto é sobre o texto 1 Pedro. Agora, o texto acima nos traz à mente o seguinte pensamento e pergunta: quem dizer que aqueles que foram diligentes e fazem a sua fé uma fé frutífera, como aqueles da quarta categoria da parábola do semeador fizeram, terão uma calorosa recepção no reino de Deus? E aqueles que não se importaram, que não se firmaram e permaneceram na videira, e cuja fé foi ou se tornou infrutífera, morta, entrarão no reino, mas de que maneira menos calorosa? Um olhar no capítulo 2 e 3 anteriores e ao descer-se do rei, e veremos quem será bem-vindo. E pelo que li, e a minha compreensão é que somente os que estiverem preparados serão bem-vindos. Isso não quer dizer que somente os puros, sem pecado, entrarão no reino. Não há ninguém assim, exceto o próprio Deus. Significa que, embora estejamos alertas e devemos cuidar da nossa fé, nos mover, ainda que como crianças, tentamos viver nossa fé. Uma coisa é tentar viver nossa fé com uma queda aqui, outra ali, e outra coisa é abandonar a fé e ter o pecado como um hábito, não um modo de vida, ignorando toda a fé que tinha. Meus irmãos, será que aqueles que abandonam, que não têm interesse, não fazem esforço para conhecer o nosso Deus melhor, que não fazem um esforço para estudar, aqueles que não fazem um esforço para melhorar as suas virtudes, não fazem um esforço, será que eles entram no reino de Deus? Meus irmãos, por fim, será que nós também podemos dizer, como Paulo,
Combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém. Queria chamar o pastor Elias para nos dar uma saudação, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos felizes, estamos na presença de Deus, ouvimos a palavra de Deus para os nossos corações. E é um prazer, pastor, estar aqui. Graças a Deus, crescendo a nossos parentes, a nossa família, né? Somos a família de Cristo, então somos só uma família diante de Deus. E eu me sinto muito feliz em conhecer o pastor, a pastora desta igreja. É um prazer, sou ali de Águeda, né? Vivo na região de Águeda já há 15 para 16 anos, faço 16 anos, e vivo ao redor de Águeda, minha nora, meus filhos, a minha esposa, minhas duas filhas, e louva, canta também. E de maneira que temos servido a Deus e sentido o prazer de servir a Deus. Uma coisa é servir a Deus, outra coisa é ter o prazer de servir a Deus. E eu tenho o prazer, cada dia, eu me apresento diante de Deus, eu me regozijo na presença de Deus. Eu até adotei isso dia, pastor, eu falei com a igreja isso dia. Nós, às vezes, muito tempo, nós tivemos aquela mentalidade assim, vim para a igreja para nós encher da presença de Deus. Vamos encher. E de repente, eu pus ao meu coração, eu quero vir para a igreja para transbordar. Se você já vir cheio, quando você chegar aqui, você vai transbordar. E quando você começa a transbordar, um transborda e outro transborda ali. De repente é unção e a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus movendo em nós, porque estamos transbordando, já vem cheio. O Espírito Santo de Deus, quando soprou lá, ele encheu o templo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Soprou, a Bíblia diz, encheu toda a casa. Quantas casas tem aqui? Quantas casas? Você é casa, morada do Espírito Santo de Deus? Então o Espírito Santo soprou e encheu. Você já está cheio, constante, quando vem é para transbordar. E Deus abençoe. Com a permissão do pastor, já falei para ele, tem o meu filho, os jovens estão organizando ali um acampamento evangelístico em Águeda, e o meu filho, da qual é a pessoa mais indicada, o irmão Adelimar, estará falando sobre isso. É o responsável, ele juntamente com a minha nora, é responsável a organização. Eu gostaria, já com permissão do pastor, passar para o irmão Adelimar, onde estará falando a respeito disso. E Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor para todos. Saúde os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Primeiramente, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, colaborando com os irmãos, visitando os irmãos e conhecendo mais uma parte da noiva de Cristo, que eu creio que irá morar nos céus, amém? Eu quero começar deixando dois versículos que está em Eclesiastes 11, que o nosso objetivo ali em Águeda é o evangelismo, e nós temos tentado abrir a mente dos jovens para que a nossa geração seja uma geração de mudança. Porque nós temos ouvido muitas vezes, muitas pessoas dizendo que a nossa geração está perdida, que a nossa geração não tem futuro. E eu me recuso a aceitar esse comentário porque nós somos essa geração. Então eu não acredito que a minha geração não tem futuro. Eu não acredito que a minha geração está perdida. Porque assim como eu tenho as minhas irmãs que estão no caminho de Deus, eu tenho a minha esposa que está no caminho de Deus, temos jovens na nossa igreja no caminho de Deus e que são exemplos. Nós procuramos ser exemplo para a nossa geração, e eu quero deixar para os irmãos em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade,
E alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, porque todas essas coisas te trará Deus o juízo. E eu adotei esse versículo para eu falar quando eu vou falar alguma coisa sobre os nossos projetos, porque a Bíblia é muito clara. Nós aqui, Deus nos diz que nós podemos fazer o que nós quisermos. A Bíblia é clara sobre isso. Porém, nós temos que ter um pensamento. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Nós devemos meditar se a nossa vida aqui tem sido da maneira como o Senhor agrada. Porque se não for, nós não moraremos na mansão celestial. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos passar para os nossos jovens de hoje que é possível ser fiel a Deus. A Bíblia está repleta de passagens bíblicas que nos diz que é possível ser santo na presença de Deus. E nós temos tentado passar essa mensagem para os nossos jovens, porque nós estamos ali em vários projetos de evangelização, que é esse o nosso foco. Nós vamos ter agora dia 10 e dia 11 de junho o nosso primeiro acampamento jovem. Isso é o quê? O acampamento jovem está sendo organizado pelo departamento de jovens, pelos nossos jovens da nossa igreja, mas é dirigido a toda a igreja. Só que o nosso objetivo não é juntar os jovens evangélicos, mas sim com os jovens evangélicos que nós vamos levar naquele lugar, possam trazer mais jovens que não conheçam a palavra de Deus. É esse o nosso objetivo, que cada jovem traga um, traga dois. Nós vimos nesse par de campismo uma oportunidade de evangelizar e levar aqueles nossos amigos que nós não conseguimos trazer à igreja. Porque mesmo assim, há amigos que não querem vir na igreja, amigos que você fala para ele sobre o evangelho e ele não quer saber mesmo. Eu já me deparei com situações dessas. Então, nós vimos nesse projeto uma oportunidade de trazer aquele amigo nosso que não quer saber de igreja, trazer ele para um lugar onde nós estaremos falando do evangelho. O nosso objetivo ali não é lazer, mas estaremos nos divertindo e com várias atividades no decorrer do dia. Vai ser no dia 10, como eu já disse. Dia 10 é uma sexta-feira e é um feriado. E vai ter início por volta do meio-dia e vai finalizar no sábado, dia 11, por volta das 5 da tarde. Nós vamos ter ali, vai ter o almoço na sexta-feira, vai ter um lanche, vai ter o jantar. E no dia seguinte vai ter o pequeno almoço, vai ter o lanche e vamos finalizar depois do lanche. Entretanto, vai haver palestras, vai haver atividades dirigidas para o evangelismo. Então, nós temos lutado para nós quebrássemos esse estereotipo de igreja. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Nós temos conversado com vários irmãos da nossa igreja, temos tido muito apoio para que nós possamos lutar para pregar o evangelho, para ir morar no céu, porque nós fazemos parte da noiva de Cristo. Nós ali de Águeda fazemos parte da noiva de Cristo, vocês aqui fazem parte da noiva de Cristo. Quando Jesus Cristo vier, nós todos vamos morar no céu. Então nós temos que lutar para que o nosso objetivo seja ganhar almas para o reino de Deus. Então nós temos tentado quebrar essa barreira de ministérios para que nós possamos juntar num só objetivo. Porque o nosso objetivo é evangelizar, é ganhar almas. E como eu tenho dito nas igrejas que eu passo e tento passar a nossa mensagem, é que há várias maneiras de evangelizar. Aqueles que se dispõem a evangelizar diretamente, aqueles que vão à rua para evangelizar, aqueles que entregam folhetos, aqueles que falam da palavra de Deus. Aqueles que não se disponibilizam de uma maneira porque não tem condições, ou porque não pode, ou não se sente à vontade em falar com as pessoas. Mesmo assim, tem como essas pessoas evangelizarem. Tem como essas pessoas estarem nos ajudando a evangelizar. Tem como essas pessoas estarem constantemente em oração, porque nós precisamos da oração dos irmãos para nós podermos atingir o nosso objetivo, que é evangelizar. Então eu peço a ajuda dos irmãos que estejam nos ajudando em oração, para que nós possamos
atingir o nosso objetivo, que é evangelizar e ganhar almas para o reino dos céus. E o nosso campismo vai ter um custo de 15 euros, porque vai ser num parque de campismo privado e vai ter os custos das refeições, então nós estamos cobrando um custo de 15 euros. E para aqueles que levarem pessoas não evangélicas, porque esse é o nosso objetivo, para aqueles que levarem pessoas não evangélicas, vão ter um desconto. Ou seja, se você levar uma pessoa não evangélica, você vai estar, em vez de pagar 15 euros, vai pagar 12 euros. E assim sucessivamente. Se você levar 15 pessoas, você não paga nada. Pode levar 15 pessoas. Amém? Então, foi uma estratégia que nós tivemos, porque é uma maneira das pessoas levarem pessoas no evangelho, porque é o nosso objetivo. Então, nós viemos aqui, gostaríamos de convidar os jovens dessa igreja, a igreja está toda convidada para nos apoiar e nos ajudar em oração, porque o projeto surgiu no nosso coração e eu creio que o inimigo não está satisfeito com as nossas atitudes, porque nós nos levantamos e nos colocamos em prontidão para fazer a obra de Deus. Então, eu conto com a ajuda dos irmãos, nem que seja em oração. Amém? Pastor. É em Aguada. De cima ou de baixo? De cima? Aguada é de cima. Fique para a gente orar. Vamos orar por esse acampamento em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por ver, Senhor, esses jovens, Senhor, querendo, Senhor, fazer a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, nas ruas, Senhor, pregando o Teu Evangelho, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que Teu Espírito, ó Pai, já começa a invadir seus corações, já começa a invadir, Senhor, suas famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ver, Senhor, os jovens rendidos, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Fazendo, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Fortalece, Pai, esses jovens, Senhor, que se levantaram, Senhor, para saquear o inferno, Senhor. E resgatar, Senhor, as almas, Senhor. Tirar elas das trevas, Senhor, para a Sua maravilhosa luz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cancelamos, Senhor, toda manifestação do mal, Senhor. Toda barreira venham ser quebradas, destruídas, Senhor. Todo principado e potestade, Senhor, do ar, Senhor, de águia, ó Pai. Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os Teus anjos, ó Pai, estejam sendo acampados, Senhor, naquele lugar, Senhor. Que o Teu fogo, Senhor, venha nos consumir, ó Pai, com a glória, Senhor, que há em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, fortalece, Senhor, espiritualmente e materialmente, ó Pai. Aquilo que eles precisam, Pai. Levanta, Pai, pessoas para o ajudarem, Senhor. Com ofertas, Senhor. Com os dízimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer, Senhor, uma grande obra, Pai. Que eles possam fazer uma grande obra, Senhor, naquele lugar, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, jovens rendidos aos Teus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, Senhor, como igreja, Pai, nós vamos estar orando, Senhor, fazendo o que a Tua palavra diz, Senhor. Porque o Senhor vem buscar a Tua noiva e nós somos a Tua noiva, Pai. E nós queremos ver, Senhor, a Tua noiva no céu, Pai. Ver, Senhor, esses jovens no céu, Senhor. Vivendo, Senhor, na Tua plenitude, ó Pai. Vivendo na Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa o pastor, Senhor, daquele local, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Dá discernimento, entendimento, ó Pai, para lidar com os jovens, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o líder de jovens, Senhor, dá discernimento, entendimento, ó Pai, para lidar com eles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam, Pai, cada vez mais, Senhor, crescer em Ti, Deus. Fortalece-os. Fortalece-os, porque eles já venceram o maligno. Isso é profético, Senhor, nos jovens, Senhor. Que eles possam perceber isso, ó Pai, que é a Tua palavra que diz, Senhor, ao respeito de cada um, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, filho. Pai do Senhor, a gente vai estar junto, sim. Amém. Camila já está ligada aí, né, Camila?
nossa líder de jovem. Ela não é da sua altura, mas é uma grande líder. Vamos orar, encerrando esse culto maravilhoso, abençoado. Não é? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos, Senhor, esse culto de adoração, de louvor, de entrega à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos transformar, Senhor, cada vez mais. Sairmos daqui, ó Pai, transbordados, Senhor, da Tua glória. Transbordando de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha aumentar, Senhor, nossa fé cada vez mais, Senhor, em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venha a manifestação da Tua glória, do Teu poder nos Teus filhos, Senhor, que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ter uma semana de glória, de vitória, Senhor, de honra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter muitas lutas, mas com sabor de vitória, Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco, Pai, nessas semanas. Vem nos encher do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarda o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, noite de sonos tranquilo, Pai. Em passos verdejantes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa os nossos trabalhos. Nossa escola, Pai. A nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor. Nos livrando do mal, Senhor. Que a graça e a paz e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vão em paz em nome do Senhor Jesus Cristo e não peques mais. Amém? E fala